Oi, gente, povo da cultura que tá ligado nos editais. Hoje a gente tá aqui para fazer a leitura do Prêmio Elizabeth Anderle, que tem algumas novidades esse ano, a começar pela aparência do edital. Não só ali tem capinha, como os três prêmios estão no mesmo edital, tá? Então a gente antes tinha o edital de artes populares, patrimônio e paisagem. Agora eles estão todos aqui no mesmo documento, tá? A gente vai fazer uma leitura rápida, comentada, para sanar algumas dúvidas gerais e depois cada um que precisar de um atendimento ou dúvidas específicas sobre o seu projeto sempre pode chamar a gente e a gente vê como atender da melhor forma, tá bom? Então, é o seguinte, 10 e 10 são 20. Essa parte inicial aqui, para quem não está acostumado com editais, é um cabeçalho padrão que apresenta quem está concedendo o prêmio, de onde vem o dinheiro e quais são as leis onde ele está baseado. Isso é importante para quem gerencia o edital, para estar seguro, e é importante para a gente saber quando a gente se achar lesado ou alguma coisa que a gente não concordou e foi entrar com recurso, é nessas leis que estão aqui que a gente tem que se basear. Por isso que eles dizem que você não pode alegar que você não sabia, né? Ninguém é advogado, ninguém fala juridiquês, mas quando a gente entra num edital, que é um edital de concurso, né? A gente tem que pressupõe-se que a gente entende sobre tudo. Então, entrando, a gente está concordando com os termos, com as regras do jogo, tá? Qual é a diferença de ser um concurso público, né? É que os projetos vão ser avaliados por uma banca que vai levar em consideração critérios de mérito. Então, vai haver uma pontuação. O meu projeto, o seu projeto vai entrar num certame que vai concorrer com outros. Aquele que for melhor pontuado leva o prêmio, certo? Então é ruim falar assim, mas é aquele projeto que for melhor. E esse melhor não é o melhor projeto porque ele é mais bonito, mais abrangente, o mais... não, é aquele que atendeu os interesses do edital. Por isso que é importante a gente ler, tá? Então, o capítulo 1 vai falar das fases, é tipo um cronograma, bem legal. Lembrando sempre, quando eu faço leitura de edital, né? A minha leitura comentada aqui não substitui a sua, certo? Isso aqui é para ajudar você a entender alguns termos ou a achar algumas coisas dentro do edital, o que é que fala sobre o que, mas é preciso se deter, porque cada um tem um projeto diferente, uma área diferente para concorrer, e aí tem especificidades que você precisa se deter, certo? E eu não vou ler tudo, então a gente vai ter coisa para passar. Por exemplo, esse capítulo 1 aqui, eu não vou ler as etapas, é só depois a gente conferir. Fala das quantidades de anexo e o que é cada anexo que acompanha este edital, tá? Capítulo 2 do objeto. Objeto é o que é este edital, né? Então, a gente vai dar uma passadinha rápida. Constitui objeto de edital seleção de propostas culturais que receberão apoio financeiro para realizar ações no campo das artes populares e do patrimônio e paisagem cultural. Então, são 3 grandes guarda-chuvas, tá? Vamos ver o que tem em cada um deles. Que tipo de projeto? Que objetivem o estímulo e o fomento da produção, circulação, pesquisa, salvaguarda, publicação, formação e difusão de produtos, bens ou serviços artísticos e culturais que sejam acessíveis a diferentes públicos, contribuam para a cultura da paz, a construção e o compartilhamento de conhecimentos e modos de fazer, alcance todos os municípios nas diferentes mesorregiões do estado e perpassem os mais variados estratos culturais e sociais, tendo como local de realização o estado de Santa Catarina. Ok? Então eu sei que eu posso fazer um projeto Fala de Música para circulação de um show, sei que ele tem que ser acessível, que ele não pode promover discriminação, misoginia, trabalho escravo, é para a cultura da paz, que tem que partilhar conhecimentos e modos de fazer, que alcance todos os municípios. Isso significa que o meu projeto sozinho tem que alcançar todos? Não, este edital todo tem este objetivo,
tá? E que perpassem os mais variados estratos culturais e sociais. Então, a gente já sabe que eles querem difundir. Beleza, já é um norte. Então, aqui ele vai dizer o que tem em cada um. A categoria de artes, que antes eram os 3 editais separados, que estão agora no mesmo lugar, contempla artes visuais, dança, música, teatro e literatura, letras. O de categoria de artes populares tem artes circenses, culturas populares e diversidades, cultura negra e afro-brasileira e cultura dos povos originários. A categoria de patrimônio e paisagem cultural contempla patrimônio material e paisagem cultural, patrimônio imaterial, museus e bibliotecas. Então, vamos lá. Quais são as definições para efeitos deste edital? Aí ele dá um glossário. É tipo um dicionáriozinho. Aí, do que ele está falando quando ele fala em mesorregião? Então, é aqui que você vem olhar. O que é mesorregião? É cada uma das 6 regiões que o estado de Santa Catarina é subdividido. Porque ele vai falar sobre isso lá no meio, né? Na verdade, vai existir competição entre as mesorregiões, só as pessoas que moram naquela mesorregião, e tem uma competição que é estadual. Tudo isso dentro do mesmo edital, tá? Então, aqui ele fala sobre o que significa cada termo. As definições específicas de cada prêmio, então você encontra no capítulo 15 para as artes, no capítulo 16 para as artes populares e no capítulo 17 para patrimônio e paisagem cultural. Outras siglas que vão aparecer durante o documento também estão aqui para a gente conferir e descobrir quem é quem. E para finalizar, ele reitera, né, que cabe à Fundação Catarinense de Cultura, a FCC, a organização, a coordenação, a execução do presente edital, bem como a nomeação, publicação e demais providências necessárias à formação da Comissão de Organização e Acompanhamento, a famosa COA, que atende os proponentes, né, e a Comissão Autônoma de Seleção, que é a CAS, que é a banca que avalia os projetos. Então, é a FCC que detém toda essa responsabilidade, tá? Distribuição dos recursos. Total dos 3 editais, né? Das 3 categorias, artes, artes populares e patrimônio, soma 8 milhões e 25 mil reais. Distribuídos assim, 3 milhões e pouquinho para artes, 2 e pouco para artes populares e 1 milhão e 800 e pouco para patrimônio e paisagem cultural. Depois, em cada um deles, vai haver a definição de quantos prêmios para cada um e de que modalidade. Vamos por partes, tá bom? Agora, eles precisam avisar isso, né? Que se o proponente for pessoa física, haverá retenção sobre o valor total do prêmio relativo ao imposto de renda na fonte, que é calculado de acordo com uma tabela disponível na internet, e a gente tem que colocar esse valor na planilha. Ele entra como um item da planilha que vai ser pago. Na verdade, ele nem chega para você, ele é descontado antes de chegar, certo? Então, a gente monta a planilha. A primeira coisa que você faz, se você é pessoa física e vai inscrever o projeto, primeira coisa é calcular quanto que é a mordida. Meu prêmio, eu vou entrar na categoria de 50 mil, quanto que vai ser retido na fonte sobre esses 50? O primeiro item da tua planilha vai ser o imposto de renda. Daí você vai contar com o saldo. Com esse saldo, você faz todas as despesas, né? Planeja todas as despesas e pagamentos do seu projeto, tá bom? Em caso de proponente pessoa jurídica, não há retenção do imposto de renda na fonte. Isso não quer dizer que pessoa jurídica não paga imposto, tá? Ele só não é retido na fonte, ou seja, antes de chegar, a fonte é a Fundação Cultural, o dinheiro sai de lá, né? Antes de chegar no proponente, para a pessoa física, já fica lá, ele é retido lá e já vai para a fazenda. Para a pessoa jurídica, vem o montante integral, e aí cada empresa, com a sua contabilidade, precisa ver como que faz o pagamento do seu imposto de acordo com os valores, tá bom? Esse parágrafo é para explicar que 5% do valor total vai para despesas operacionais. Que são despesas operacionais? Todos os gastos que eles têm para lançamento desse edital, para manutenção do edital e para pagar a CAS. A CAS é a banca
que vai analisar os projetos, certo? Para quem não sabe, essa banca é com pessoas de conhecimento técnico em cada área, que são escolhidas por um processo seletivo e elas são de fora do estado de Santa Catarina, tá bom? Vamos lá. Quem pode participar? Pessoa física maior de 18 anos, residente domiciliada há no mínimo 2 anos em Santa Catarina. Como é que comprova isso? No anexo 1 tem a autodeclaração de residência que você preenche e assina. Gente, vamos sempre lembrar, tudo que é documento, assim, para editar o documento válido juridicamente, não pode ter assinatura de JPG. Não posso colar uma assinatura no Word e fazer um PDF e subir. Essa assinatura não tem validade jurídica, tá? Então, tem que ser ou imprimir, assinar de caneta e depois subir uma digitalização desse documento, ou fazer assinatura por verificação ICP Brasil. Aí tem que ver os sites que tem aí na internet que possuem essa verificação ICP Brasil. Beleza, pode usar, é assinatura eletrônica, tá? Ou pelo site gov.br. O gov.br, ele é super recomendado porque é do governo, certo? Ele só não é muito funcional, por exemplo, se você está fazendo, né, o seu projeto, aí faz aquela lista, tem não sei quantas cartas de anuência para assinar. Você não consegue colocar essas cartas no gov.br para cada um assinar a sua, por exemplo, como outros sites oferecem esse serviço, alguns até gratuitos de assinatura eletrônica. Daí você manda o link, a pessoa entra no link, faz a verificação por senha, e-mail e tal, e aí ela assina. No gov.br, cada pessoa tem que subir o documento e assinar. Por quê? Porque o login no gov.br é sigiloso, né? Então, eu preciso assinar uma anuência para o seu projeto, você vai me mandar um PDF em branco não, com a anuência preenchida, enfim, e o espaço da assinatura em branco. E eu vou entrar com o meu login no gov.br, vou subir esse documento e assinar, tá? Mas é válido. Quem mais pode? Pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos. Então, pode MEI, pode escola de música, pode, tá? Que seja registrada, sediada, estabelecida e com atuação em Santa Catarina, no mínimo 2 anos, e que, por sua finalidade e ramo de atuação principal ou secundário, beleza, pode os dois, enquadre-se na natureza do objeto deste edital. Então, se você é uma escola de música e quer propor um projeto para teatro, não pode. Por quê? Porque a sua atuação principal ou secundária está lá que você faz ensino de música. E aí, você não tem habilitação para propor em teatro, por exemplo. Tá? Essa atuação, né? Onde que aparece isso? No cartão do CNPJ, é a CNAE, o famoso Código Nacional de Atividade Econômica. É ali que diz o que a sua empresa pode ou não pode fazer. É por ali que eles vão se basear, tá bom? Pode também pessoa jurídica de direito público se inscrever no Underly. Secretarias, fundações, departamentos ou outros órgãos gestores de cultura do município. Pode. Poderão inscrever-se onde? Na categoria... Tá difícil hoje, gente. Sabe quando eu fico cansada? Eu troco as letras. Vamos lá. Pode se inscrever na categoria de patrimônio e paisagem cultural. Em que setor? No prêmio de bibliotecas e de museus. Eu posso, então, a Fundação Cultural da minha cidade pode se inscrever no edital de circo? Não. Só aqui, ó. Categoria de patrimônio e paisagem cultural, se for biblioteca ou museu. Aí pode. Quando o proponente inscreve-se como pessoa física, logicamente, é essa pessoa a responsável pela execução do objeto. Quando o proponente é pessoa jurídica, quem é o responsável é o representante legal da instituição. O que é isso? Significa que toda a responsabilidade jurídica, criminal, técnica, de coordenação, de administração, é da pessoa que põe o seu nome para inscrever o projeto. Alguns proponentes, alguns artistas me perguntam assim: Marisa, eu tô com um amigo assim assado, mas ele não pode inscrever, ele quer que faça o projeto no meu nome. Eu sempre digo, cara, esse amigo é amigo e irmão,
daquele que você põe a mão no fogo por ele, porque olha, eu vou te dizer, até irmão às vezes dá calote. Então precisa pensar bem se você vai fazer para ajudar um amigo seu, porque quem vai assumir toda a responsabilidade se alguma coisa não acontecer como planejado é você, que assinou o projeto como proponente, tá bom? O proponente poderá, ele chama de A, eu não sei porquê, é o único lugar que eu vejo nos editais de cultura que eu acompanho que chama proponente no feminino, mas tá tudo certo, né? Então, a proponente poderá inscrever proposta cultural prevendo ações com uso de acervos ou bens culturais sob a responsabilidade ou guarda de terceiros, desde que acompanhado da respectiva carta de anuência. Então, aqui, por exemplo, o projeto é de restauro de móveis, alguma coisa assim, só que os móveis não são meus. Então, eu posso inscrever e eu anexo essa carta, né? O 2 e o 3, preenchida e assinada pelo guardião, que é a pessoa física ou a instituição que é responsável pelo bem. Pode, tá? Quem não pode participar deste edital? Quem for menor de 18 anos, pessoa física que for integrante da COA, da CAS, do Conselho Estadual, servidores, funcionários e terceirizados da FCC e os seus cônjuges, companheiros, parará, até o 2º grau. Não pode propor, tá? Esse caso aqui do Conselho Estadual está sendo um problema, né? Porque já existe um decreto federal que regulamenta a participação dos conselheiros e servidores públicos, mas o edital estadual, este nosso agora que está aberta a inscrição, não adotou esse decreto lá em cima, no caput, quando a gente leu quais eram, leu não, a gente passou por cima, que diz quais são as leis que baseiam este documento, lá não está esse decreto, entendeu? Então eles estão indo por outro viés, que é um viés mais parecido com o da licitação, certo? Quem também não pode? Pessoa jurídica cujo sócio seja alguma coisa daquilo ali, né? Cargo comissionado na fundação, membro do conselho, da COA, da CAS, bem como os seus cônjuges, parará até o 2º grau. Proponente também não pode, que estiver em qualquer situação de inadimplência, mora ou irregularidade com a fundação ou com a administração pública, porque você vai ter que tirar as certidões de débito municipal, estadual, certidão negativa de débito municipal, estadual e federal. E ali vai acusar, se você tiver algum tributo que está devendo, você não pode daí participar, porque a sua certidão não vai sair negativada, vai sair positivada. E aí não tem como participar, tá bom? Quem mais não pode? Empresas que estão em concordata, em recuperação judicial ou extrajudicial. Tipo, às vezes, tá faltando dinheiro na minha empresa porque eu estou entrando em falência, eu vou entrar no prêmio para recuperar. Não pode. Ou cuja falência tenha sido declarada já e que se encontram sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. Não pode. Se descumprir o que passamos a ler ali, do 4.4, o infrator vai ser punido dentro das sanções previstas em lei, tá? Considera-se mesma proponente pessoa física que também se constitua como pessoa jurídica com fins lucrativos. Então, eu não posso, Marisa, escrever um projeto no meu CPF e um outro projeto com o minha MEI. É a mesma pessoa para eles, tá? E não só com o MEI. Se for Eireli e EI, também considera-se como a mesma pessoa, tá? Não pode trocar de proponente no meio do caminho, a não ser que haja cisão, fusão ou incorporação, quando eles admitem a troca desta pela nova empresa resultante de um desses processos de reorganização empresarial. Tá falando de pessoa jurídica, tá? É de exclusiva responsabilidade do proponente acompanhar todas as fases do processo. A gente sempre lembra que o site indicado no edital, os e-mails indicados para tirar dúvida, é a gente que tem que tomar conta disso, ser responsável por isso.
Eles não vão ficar avisando, apertando, vai vir notificação automática para você se houver uma errata, se houver uma mudança de cronograma, qualquer alteração. É a gente que tem que estar consultando, sabe? Periodicamente durante esse período para ficar por dentro das informações. E aqui o que eu falei lá no começo, ó, a participação neste edital implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos, conteúdos e seus anexos, parará, parará, parará. Não pode alegar que não sabia, que, não vi, desculpa, tava distraído, tá? Pelo fato de se inscrever, você já assinou que está concordando com tudo. Vamos lá, as inscrições vão valer do dia 27 até a noite do dia 15 do 9, 27 do 7, até as 23h59 do dia 15 do 9. É uma inscrição online, virtual, exclusivamente, não dá para fazer pessoal, e a gente encontra o caminho aqui no site, tá bom? Todos os campos do cadastro têm que ser preenchidos corretamente, a gente junta os documentos obrigatórios que vão estar descritos aqui, os anexos pela plataforma digital, tudo por lá, tá? Lá no anexo 5 tem um cronograma, um quadro, uma tabelinha muito massa. Eu acho muito funcional isso que o Anderly sempre faz. A gente se bate o olho na tabela assim e já sabe onde a gente está, que situação, qual é o próximo momento, bem massa. É de inteira responsabilidade da proponente o envio, da documentação solicitada em perfeitas condições de legibilidade, leiturabilidade, sem rasuras e dentro do prazo de validade. Às vezes a gente fotografa, sei lá, um RG, né, para enviar, e ele sai ou com reflexo do flash ou da luz da sala, ou fica um pouco escura, que daí num cantinho não deu para ler um número. Não rola, gente. Tudo documento bonitinho, impecável, faz um tratamento aí na fotinho, né? Ou então digitaliza mesmo no scanner para ficar joia beleza, tá bom? Senão você perde a inscrição por causa de um documento, ninguém merece, né? Projeto lindo, tudo certinho, e por causa de um número no RG não foi? Ai, ai, ai. Somente serão aceitas assinatura de próprio punho. Essa coisa, eu me adianto, depois eu tenho que falar tudo de novo, porque daí eu chego aqui e tá aqui, ó. Somente serão aceitas assinaturas de próprio punho em documento original integralmente digitalizado ou assinaturas digitais com certificado ICP Brasil, incluindo a assinatura eletrônica da plataforma gov.br, sendo vedados recortes ou excertos, né, quando a gente insere de assinaturas extraídos de outros documentos. Não pode. Posso subir lá na plataforma PDF, JPG, MP3 ou OGG, arquivo de áudio, ou de vídeo MP4 ou AVI. Os arquivos enviados não podem exceder o tamanho de 15 MB. É pouco, né? E não é permitido o envio de link de armazenamento em nuvem. Todavia, documentos como portfólio e outros podem ter seus links incluídos no texto da proposta cultural, que é o anexo 6. Ali você pode botar link, entendeu? No formato PDF, esse anexo 6 que você vai subir o PDF e bota o link lá dentro, beleza? A FCC não se responsabiliza pela falha na inscrição por conta de problemas. Vocês tinham que ter garantido. Não, ele já está dizendo aqui que ele não vai garantir, certo? Por isso que a gente não deixa para a última hora, né, povo? A gente tem 45 dias para escrever, então começa a fazer agora, deixa o texto amadurecer, vai burilando, conseguindo documentação, porque tem documentação que depende de instituição, terceiros, e demora, o cara tá viajando, quando ele voltou ele tá em reunião, não, na semana que vem eu te respondo, e vai passando, né? A hora que você vê, já o prazo tá argolando. Então, faz tudo com antecedência para inscrever em tempo hábil e não assim, acabando, tá no meu último, 23 horas da noite, lógico, 23 horas é noite, e você tá lá inserindo os PDF, fazendo o formulário, não faz isso, do último dia, né? Não faz, tá bom? São de responsabilidade da proponente a veracidade e a autenticidade dos dados.
Então, ele está mais uma vez reiterando que a responsabilidade jurídica, criminal, parará, é do proponente, tá? A proponente poderá inscrever uma proposta em cada uma das premiações contidas nas categorias Artes, Artes Populares, Patrimônio e Paisagem Cultural. Posso escrever uma para cada uma. Porém, será objeto de premiação a proposta que obtiver a maior nota de pontuação. Então, você não vai correr o risco de ter o seu projeto reprovado porque você escreveu um em música, aqui na de artes, outro em capoeira não, em cultura afro-brasileira, aqui nas artes populares, e outro em museus, por exemplo, aqui no patrimônio. Você pode, mas só um deles vai ser contemplado, aquele que tiver a maior nota, tá bom? Isso aqui é para evitar a concentração de distribuição dos prêmios. É uma coisa legal, a gente não gosta, mas é uma coisa legal em se tratando de dinheiro público e de distribuição. A gente tem que brigar para o governo disponibilizar um maior volume de verbas, porque para o estado inteiro é pouco, gente. É pouco. 3 milhões só para artes, 2 milhões e pouquinho para artes populares e 1 milhão e 800 para patrimônio. É muito pouco, né? Isso são valores de municípios, não do estado inteiro. Mas vamos lá. A gente inscreve o projeto, manda para mostrar para eles que há muita demanda e que precisa, né? Os documentos que vão estar aqui, descritos no 5.2, não podem ser enviados depois que você faz a inscrição. Por exemplo, o meu exemplo lá do RG, que ficou com um númerozinho ruim de ler. Aí você pega e depois que mandou e já acabou as inscrições, tudo, fala, cara, eu vou enviar esse aqui, vou fazer um recurso e vou enviar, no meu recurso eu envio o documento. Tá dizendo aqui, ó, não pode. Por nenhum motivo, sob qualquer circunstância. Então, documentação é um negócio que tem que prestar bastante atenção para não errar, tá bom? Já vi muito projeto bom rodar por causa de documentação. Uma dor no coração. Tá. Aqui de novo, ó. Ao inserir os dados no cinema, gente, olha isso. Ao inserir os dados no sistema, a gente declara ter conhecimento das normas. De novo, dizendo que não pode alegar que não sabia. A proponente é responsável pelos acessos, utilização e sigilo do seu cadastro na plataforma. Por exemplo, se você vai elaborar o seu projeto em parceria com alguém e essa pessoa vai ter a senha, fica ligado que toda alteração que ela fizer lá está em seu nome, certo? Ao inserir os seus dados, o proponente concorda com a política de privacidade da plataforma digital. A proponente, no ato da inscrição, autorizará o uso dos dados dados digitais, certo? De acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso precisa constar aqui porque é um documento oficial, tá bom? A proponente deverá selecionar as opções de seleção das autodeclarações na plataforma digital. Então, se você é pessoa com deficiência, você tem que preencher a declaração. Se você Desculpa, não é isso. É que lá na hora de preencher o formulário, além dos documentos PDF que você vai subir, existem caixinhas para clicar. Então, nessas caixinhas, você tem que clicar que você a declaração de que você cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência, caso seja uma pessoa jurídica, né, não MEI, que emprega a pessoa, certo? E uma outra caixinha que você tem que clicar declarando que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, que não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, e a partir de 14 anos para fins de cumprimento do artigo 68 desta lei aqui. São itens obrigatórios. Se você não clicar, ele não deixa enviar o projeto, tá? Tem que constar aqui para ficar claro para todo mundo, né? Durante a inscrição, você tem que juntar uma via digitalizada em PDF ou JPG dos seguintes documentos. Não vou ler, tá bom? Pessoa física é essa listinha aqui. Pessoa jurídica é outra listinha, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena a gente se deter. Acho que não.
Isso aqui é uma coisa meio padrão, sabe? Dos documentos que tem que enviar de constituição da empresa, ou se é pessoa física, de identificação da pessoa, fora os anexos que eles vão citando aqui, que depois você olha lá no final e vê qual é o anexo que tem que subir. A Comissão Permanente de Licitação, que trabalha lá na Fundação Catarinense de Cultura, poderá diligenciar a proponente a qualquer tempo quando identificar ameaça de fraude ao processo licitatório. Então, pode vir um aviso ruim, né? Ameaça de fraude não é uma coisa boa. Então, ele está dizendo que isso pode acontecer se houver essa questão para corrigir. Vamos lá, primeira etapa é a etapa de admissibilidade. Bom dizer que não é quando sai o primeiro resultado que você ganhou o prêmio, Anderle. Não. Vai sair uma etapa aqui, vai sair uma lista dessa etapa aqui, que é para admitir, para ver quem segue adiante na concorrência e quem não segue. Etapa de admissibilidade é a etapa de caráter eliminatório e tem por objetivo verificar se a proponente cumpriu com todas as exigências previstas para inscrição. É uma análise bem jurídica, documental, tá? Essa etapa é realizada pela comissão de licitação, não é a parte técnica que vai para a banca, tá? Com a CAS. E o cronograma dessa etapa, o prazo, está no anexo 5. O resultado da etapa de admissibilidade é divulgado na plataforma digital e a gente tem que ir lá de vez em quando para olhar e ficar ligado no cronograma. A interposição de recursos nessa etapa, ele explica no capítulo 18 como é que faz. Então, se você se sentiu, você foi eliminado, certo? E você sentiu que foi um erro, que você foi injustiçado, tem como entrar com recurso. Ele explica como lá no capítulo 18, tá bom? Vamos lá, proposta cultural. Aqui ele vai fazer um tutorial de como a gente tem que preencher os campos do anexo 6. Então, vamos definir. Proposta cultural é o detalhamento que registra o objeto a ser realizado. O que é que você está querendo fazer com o dinheiro do prêmio? Tem que ter as etapas de execução, descrever as ações e os recursos necessários. Ficha técnica, que são esses humanos, financeiros, que é a planilha orçamentária, e materiais, você vai descrever lá como que você vai fazer. Eu preciso de uma sala, vou alugar uma sala, ou eu preciso de palco, ou eu preciso, certo? Aí, no 7.2, ele faz esse tutorial. Esse tutorial também está no anexo. Quando você abrir o anexo 6, esses textos aqui estão lá também, certo? Eu não vou passar por esses campos. Por quê? Primeiro, porque o tutorial está super claro. E segundo, porque aqui no canal eu já tenho uma série de podcasts que explica de maneira genérica, não vão estar exatamente com os mesmos nomes que estão aqui neste formulário, mas explica de maneira genérica como que a gente preenche cada campo do edital, de um edital, tá bom? Então, dá para conferir lá e se alimentar desse material também. Vamos passar pela contrapartida social, porque aqui ele diz que é obrigatória. E tem uma listinha que vale a pena a gente passar, tá bom? O que é a contrapartida? É a oferta de uma ação ou conjunto de ações que estão vinculadas à proposta, não pode ser uma coisa fora do contexto, tá? Que não será paga com o recurso do prêmio. Porém, deve ser orçada no campo específico da planilha orçamentária da proposta. A ação ou conjunto de ações do seu projeto deve visar o amplo acesso da população em geral, objetivando a descentralização, universalização do bem ou serviço ao cidadão. Então, constitui em contrapartida social a gratuidade integral do objeto da proposta. Se você já cumprir isso aqui, não tem nada para botar na planilha, porque você está oferecendo ingresso para o seu show gratuito, os livros que você vai imprimir são distribuídos gratuitamente, esse tipo de coisa. A inscrição para a oficina que você vai oferecer é gratuita, então isso já é considerado contrapartida. Muito bom isso, né?
E aí vai fazer uma listinha de algumas coisas específicas. Por exemplo, para publicações impressas ou virtuais, que inclui gravação de áudio e vídeo, eventos de difusão, capacitação ou qualificação e editais, você vai fazer um projeto para promover um edital na sua cidade. A gratuidade integral dos produtos, bens ou serviços. Isso é obrigatório. Então, é contrapartida social para esses tipos de projeto, oferecer integralmente os produtos, tá? Oferecer gratuito. Para publicações impressas, CD, DVD, além da gratuidade, a proponente deverá entregar 10% da tiragem para a FCC. Quando se tratar de publicação de livros, catálogos, a proponente deverá entregar. Isso eles colocam aqui porque muita gente não sabe, né? Às vezes é o primeiro livro que vai fazer. Então, existe uma lei federal que precisa fazer o tal do depósito legal. É um envio de um exemplar para a Biblioteca Nacional. Tá? Então, aqui ele só está reiterando uma lei que é federal e que já existe há bastante tempo. Tá? E amplia esta entrega para também Biblioteca Pública de Santa Catarina. Tá bom? Para propostas que objetivem a produção de obras artísticas, como montagem de espetáculos, shows, produção de obras de artes visuais, exposições ou mostras, pesquisas e outros, deverá, certo? Ser realizado no mínimo uma ação pública gratuita, preferencialmente em locais com pouco acesso a produtos, bens e serviços culturais, na sua cidade, um bairro que não tem acesso. Cidades com IDH abaixo de 0,7. Esse IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano que a gente encontra na tabela do IBGE, tá? No site do IBGE. Ou área de interesse social devido à falta de equipamentos ou políticas públicas para a cultura. Então, além da gratuidade do show, você tem que fazer pelo menos uma ação, um show, neste local. Aí, esta ação, o cachê dos músicos, que não vai ser pago pelo projeto, a iluminação, o equipamento de som, o hold, enfim, você orça na planilha e coloca que é contrapartida social. É isso que ele falou lá em cima, que devem constar na planilha os itens da contrapartida que não vão ser pagos pelo Underly. Então, ele vai somar uma outra coluna, não vai somar na coluna do valor que você está pleiteando, certo? Para as propostas que objetivem elaboração de projeto arquitetônico ou complementares para restauro, manutenção de patrimônio cultural, material imóvel, restauração de bens móveis integrados, tombados em âmbito municipal, estadual ou nacional, a contrapartida poderá ser a contratação de estagiários estudantes de áreas correlacionadas ao objeto da proposta ou ainda formulada pela proponente. O legal, ele aceita ainda alguma sugestão para esse tipo de projeto, para ser contrapartida, tá bom? Para todas as propostas, ações que promovam a fruição de bens, produtos e serviços culturais para para populações em situação de vulnerabilidade social, desassistidas em seus direitos culturais, seja por motivo socioeconômico, étnico, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio ou ocupação. Beleza? Vai fazendo a listinha. Meu projeto é de livro, vai elencando aqui tudo que é de livro para cumprir todas. Beleza? Para todas as propostas também, promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, dissidências e ou medidas de acessibilidade comunicacional, descrição de imagem, legenda em português nos vídeos, janela de Libras nos vídeos ou intérprete de Libras nas ações, audiodescrição aberta ou fechada, esse tipo de coisa. Demais contrapartidas que vierem a ser oferecidas, a critério da proponente. Se você tem uma outra ideia, eles também estão abertos a analisar. Essa contrapartida a gente faz durante o projeto, tá? Ela conta dentro do prazo de execução, beleza? A proponente deverá incluir no relatório de execução e prestação de contas, que está no anexo 11, a comprovação dessa realização.
Então, não esquece de fotografar, pegar a declaração, assinatura dos participantes da oficina, esse tipo de coisa, tá? Ou quando você vai doar livros, um termo de doação dizendo que a instituição tal recebeu tantos exemplares no dia tal, parará, tá bom? Quando houver comercialização da totalidade ou parte dos bens ou serviços resultantes da proposta, a proponente tem que apresentar uma outra contrapartida. Vamos lá. Planilha orçamentária, é o anexo 7, eles têm um modelo, a gente vai preencher dentro desse modelo, e você vai detalhar todos os itens e serviços que você vai contratar para executar o teu projeto, tá bom? Cada item descrito deverá corresponder na prestação de contas ao conjunto específico de documentos comprobatórios. Então, para quem é marinheiro de primeira viagem, eu não posso pagar nenhum serviço sem a pessoa emitir uma nota fiscal. E essa nota fiscal tem que ser no mesmo dia do pagamento da transferência ou antes da transferência. Eu não posso transferir e ela emitir a nota depois. Outra coisa, eu não posso transferir para um CPF ou CNPJ diferente daquele que está na nota fiscal. Uma coisa tem que bater com a outra. Então, são esses documentos comprobatórios que ele diz que cada item tem que ter. Tá bom? Então, eu vou pagar um serviço do meu produtor executivo, ele tem e-mail. E aí eu deposito na conta do CPF dele, você corre risco de ir lá na frente o Tribunal de Contas não aceitar. Mas não tá errado, não tá mesmo. Mas preto no branco, a nota era CNPJ e o dinheiro foi para um CPF. Tá bom? É assim que o pessoal analisa prestação de contas financeira, certo? A planilha orçamentária pode ser readequada ao longo da execução da proposta, desde que a nova planilha e as justificativas correspondentes sejam encaminhadas à COA para apreciação. Você não pode fazer de sua vontade, vou tirar essa rubrica, não quero mais, porque o cara não vai mais trabalhar comigo, mas o outro ficou mais caro, eu jogo esse dinheiro lá. Não pode, tem que pedir e justificar para a COA. Mas tem uma coisa legal aqui, que o remanejamento do recurso das rubricas dos seus itens em até 10% no valor do item orçado não necessita de aprovação da COA. Então, até 10% do valor da rubrica você pode remanejar, tirar de uma e colocar na outra. E aí tem que observar a seguinte situação: é 10% para a rubrica que sai e 10% para a rubrica que recebe. Então, se eu tenho um item que custa R$100 e outro de 50. E eu não vou gastar 50 nesse aqui, eu posso tirar 10%, R$5, e jogar naquele de 100, por exemplo, que vai custar um pouquinho mais, você vai ficar com R$105 ali. O contrário, eu não posso. Por quê? 10% de 100 vai dar R$10. E eu quero incorporar o de 50, R$10 passa de 10% de 50, tá entendendo? Então, tem que observar isso. Mas já é uma coisa legal, porque certas coisas são muito pequenas e a gente consegue fazer sem precisar depender da análise da COA, da reunião que é semanal, ou às vezes quinzenal, e demora e o projeto está andando, né? Valores acima de 10% no valor do item orçado, a gente tem que solicitar e a COA pode aprovar ou não, deferir ou indeferir. Nos casos da alteração acima de 10%, exclusão ou substituição de rubricas necessitam ser solicitadas à COA para deferir ou indeferir. Ele repetiu os 10% ali, que eu já tinha falado antes, mas aqui é por causa desses novos itens aqui, ó. Exclusão, vou tirar um item, ou vou substituir por outro item, também precisa passar pela COA. Caso sejam realizadas alterações, as mesmas deverão ser apontadas e registradas lá no teu relatório final de prestação de contas. Você fez readequação, depois você junta lá o seu pedido, a resposta da COA, a nova planilha, tá? Para eles terem toda a timeline, para não fazer uma análise equivocada do teu projeto, sendo que estava tudo certo, tá bom? A compra de bem permanente, isso é uma coisa que é recorrente, né? O pessoal da licitação trata assim, quando você compra um bem permanente, um computador, um instrumento musical, uma máquina fotográfica, você tem que justificar na proposta por que você está comprando e não está alugando, por exemplo, né?
Então, por exemplo, um bom argumento para justificativa é mais barato eu comprar do que alugar. Se isso realmente for verdade, lógico, né? Mas daí, o que acontece? Após a conclusão da proposta, o bem que você comprou poderá e vai ser requisitado pela proponente ACOA, apontando quem será o depositário legal. Quer dizer, você não pode ficar com este bem depois, a não ser que você tenha uma justificativa que motive tal solicitação. Normalmente, eles gostam de a gente destinar o bem para uma entidade sem fins lucrativos. Entendeu? Planilha orçamentária deverá prever valores para cobrir despesas bancárias com manutenção da conta e movimentações. Sim, você vai ter que abrir uma conta no Banco do Brasil, se eu não me engano. Lá na frente vai falar. E essa conta, PF ou PJ, vai ter um pacote de serviços e esses pacotes você vai pagar com o dinheiro do projeto. Então, preveja uma verba para pagar isso, senão você vai ter que pagar do bolso, tá bom? A proposta, vai falar de novo, a gente envia em formato PDF, que você tem que subir lá na plataforma, tá? Que tem que preencher no Word, faz um PDF e sobe. Dos documentos. Então, aqui eu não vou ler um por um, porque ele vai especificar se é circulação de show, se é capacitação e qualificação, se é publicação, registro de áudio, parará. Todos esses itens, essas variantes, têm um tipo de documento específico que tem que acrescentar naquela listinha que ele já passou lá atrás, tá bom? Capítulo 8, relatório de execução e prestação de contas. Então, finalizou a tua proposta cultural? Se você passou em todas as etapas, você vai assinar um contrato, certo? Tem que cumprir aquele contrato e aqui nos anexos tem uma minuta, que significa um modelo de contrato que você vai assinar, para você saber todas as cláusulas. É bom ler, tá? Tem coisa que não tá aqui no edital e tá lá no contrato. Então, depois que acabou, você cumpriu o contrato, você vai entregar o relatório de execução e prestação de contas, que tem modelo aqui nos anexos, que vai ter o cumprimento da contrapartida social e a prestação de contas financeira também. Preferencialmente em arquivo único, porque ele fala preferencialmente, porque só cabe 15 MB. Então, se você conseguir compactar tudo num arquivo único, ele prefere em 15 MB do que fazer vários pequenos arquivos, tá? Vai ser enviado para este e-mail a tua prestação de contas, no prazo máximo de 60 dias corridos, 60 dias corridos, ou seja, conta sábado e domingo, a partir do final de vigência do contrato ou após a conclusão da proposta. Você terminou uma semana antes do prazo que tinha para fazer o seu projeto? Tá tudo certo. Conta 60 dias a partir dali e já pode entregar. Quer dizer, não é conta e entrega lá no final. Você tem a partir dali 60 dias para elaborar o teu relatório e entregar com calma, tá bom? Também aconselho a terminar e logo fazer, porque as informações estão bem fresquinhas na cabeça para fazer um relatório técnico, que é como você executou, tudo que entrou de intercorrência, deu certo, deu errado, isso tá fresco na memória, então faz logo depois que acabar, tá bom? O relatório poderá ser entregue em arquivos fracionados, já falamos isso, desde que cada arquivo não passe de 15 MB. O relatório tem que ser enviado à COA com os dados e itens constantes no modelo do anexo tal. A prestação de contas financeira tem que comprovar todos os gastos com nota fiscal, extrato bancário, contrato, extrato bancário da conta e da aplicação. Porque dinheiro público que a gente recebe para fazer projeto e fica parado na conta por mais de um mês, você depois tem que pagar a correção monetária. É obrigatório botar em aplicação, tá? Contratos e outros documentos que tiver lá no manual de prestação de contas, tem que comprovar tudo isso que está lá no manual de prestação de contas. Esse manual está disponível no site. Baixa ele lá para você ter ele já. Caso o relatório de execução e prestação de contas, por que ter já, Marisa? Você nem escrevi o projeto ainda, não passei nenhuma etapa, não sei nem se eu vou ser contemplado. Para você saber, se você passar, tudo que você vai ter que entregar depois. Marisa, isso aqui eu não vou conseguir entregar. Ou eu vou precisar de ajuda para fazer isso aqui. Então, você tem tempo para se planejar, tá?
Caso o relatório da execução e prestação de contas apresentado não comprove a completa realização do objeto, a COA solicitará diligências. Ficou alguma coisa mal entendida, faltou um documento, e aí a gente tem até 10 dias úteis, beleza? Para prestar esclarecimentos ou enviar os documentos que eles estão pedindo, que estão faltando. Ué, mas não tinha falado que não podia enviar documento? Para se inscrever, pessoa. Tá? Aqui você já está prestando conta, você já ganhou dinheiro, executou e está prestando conta. Aqui é outra etapa, outra parada. Propostas aprovadas que contemplem a elaboração de projetos e dossiês na categoria Patrimônio e Paisagem Cultural devem apresentar o registro ou protocolo do produto em órgão responsável cabível, tá? Isso é uma coisa bem específica para quem lida com patrimônio, tá bom? Propostas aprovadas que contemplem pesquisa em qualquer categoria devem apresentar a publicação da mesma, ou caso esta publicação não possua reconhecimento científico, enviar o comprovante de validação ou aprovação da mesma por órgão ou entidade competente. Então, quando a gente fala em pesquisa, não é aquela pesquisa corriqueira, é pesquisa científica dentro do campo das artes, certo? Após o envio dos esclarecimentos solicitados em diligência, se for o caso, ou se houver ausência de respostas, perseverando a não comprovação da realização parcial ou total do objeto, o relatório de execução e prestação de contas será reprovado. E aí vai tudo para um outro lugar, que vai entrar com tomada de contas especial, pode cair lá no Tribunal de Contas. Não é legal acontecer isso, tá bom? Ó, pode incorrer na devolução dos recursos, deixa eu marcar, devolução dos recursos financeiros, aplicação de cobrança de juros com base no INPC, multas e outras implicações especificadas onde, povo? No contrato. Por isso tem que ler o contrato, tá bom? A contratada deverá guardar em meio físico e digital por um período mínimo de 5 anos as cópias das movimentações financeiras, dos extratos, dos contratos, de parará, de tudo do seu projeto. Sugestão da Marisa: guarda num HD externo, sobe para a nuvem e, se possível, se você tiver um parceiro no teu projeto, entrega para ele ter uma cópia para ele guardar com ele. Já vi proponente se enroscar 5 ou 6 anos depois que entregou a prestação de contas, porque o órgão responsável pediu uma nota fiscal que extraviou, que ele não entendeu, ele quer uma nova digitalização, e aí? Tá? Já vi passar aperto. E não tinha nada errado, na verdade, era só uma questão burocrática, administrativa lá do órgão, que eles precisavam sanar nas regrinhas deles lá. Não tinha nada a ver com estar fazendo certo ou errado, mas aí ele tinha que ter o documento, entendeu? Então é para isso. O não cumprimento do objeto pactuado, a ausência de entrega. Você já falou, gente, que cabe medidas judiciais, já foi, tá repetindo. A quitação do contrato ocorrerá após a aprovação do relatório de execução e prestação de contas. Então, enquanto você não tem a devolutiva deles lá dizendo prestação de contas aprovada, o teu contrato está valendo. Entende isso? Você está ainda amarrado, comprometido com aquele objeto, com este certame, com este concurso aqui, tá bom? A ausência da entrega do relatório no prazo acarreta no impedimento da proponente a participação nas próximas 3 edições do prêmio. Não vale a pena, né? A gente que vive de arte ou que complementa a sua renda com a arte, porque tem algum tipo de emprego fixo, mas é artista, ficar 3 anos sem poder concorrer não é legal. Além das demais penalidades previstas no contrato. Pronto, vai falar da etapa de análise e avaliação agora. A etapa de análise e avaliação é feita pela CAS, que é a banca técnica. Os membros da CAS não são residentes, não podem ser residentes, domiciliados ou estabelecidos no estado de Santa Catarina. Somente serão analisados e avaliados pela CAS as propostas que tenham sido habilitadas. Lembra das etapas? Passou de uma fase para outra. Só aqueles que passarem é que vão cair na mão da CAS. Eles não vão analisar todos.
A proposta habilitada será analisada e avaliada por 3 membros da CAS. Aqueles 3 membros que estão responsáveis pelo prêmio e que individualmente pontuarão cada critério conforme estabelecido neste edital. Então, a banca tem uma nota final que é feita por média, ele conta aqui como é que faz a conta, mas cada parecerista dá a sua nota individualmente. É obrigatório aos membros da CAS. Isso aqui é legal depois cada um ler o que eles fazem, como é que eles avaliam os nossos projetos, que tipo de documento eles têm que produzir. Isso é legal para a gente saber que não é assim, esse eu gostei, vai, esse eu não gostei. Não é assim, tá? Então, aqui explica direitinho como é que é. Quais são as definições de acordo com os critérios que eles vão analisar? Os critérios são esses aqui, gente. É isso que ele vai avaliar no seu projeto. Na hora que você montar um projeto, você mira aqui para ver se esses itens estão sendo contemplados de maneira bem clara no seu texto, tá? E aí a CAS vai, de acordo com esses tutoriais aqui, para cada item, avaliar o projeto. Então, vai ser dentro, excelência e qualidade técnica é dentro desse texto aqui, o que ele vai olhar no seu projeto para dar essa nota. E assim para todos os itens, beleza? Aqui vem a notinha, como é que quem gosta de matemática, mentira, é bom a gente saber como funciona. Mas tá aí a fórmula para a gente entender como chega na nota final. A gente pode acessar as notas de avaliação lá na plataforma digital. Tem um campo lá que a gente consegue acessar depois no final, qual foi a nota. E isso é importante, gente. As decisões da CAS são irrevogáveis. Então, nessa etapa, não cabe recurso. Eu acho isso bem ruim. Mas, enfim, é prerrogativa do órgão gestor determinar as regras de acordo com as leis e é permitido fazer isso, tá? Então, se alguém da CAS se equivocar em algum item ou entender mal alguma coisa no seu projeto e pontuar diferente porque ele entendeu outra coisa, você não pode depois argumentar dizendo que não era nada daquilo, entendeu? Então, faz com calma. A Marisa aí fica batendo na tecla, né? Faz com calma, amadurece o texto, entrega o texto para o marido, para a marida, para a filha, para o filho, para o tio, ler. Fala assim, você entendeu o que está escrito aí? Tá entendendo? Que daí você vai... não ficou claro isso. Claro, ficou só na minha cabeça, não escrevi. Tipo, tá? Etapa de classificação. Olha lá. As propostas, já passamos 2 etapas, né? Admissibilidade, habilitação e agora a classificação. As propostas culturais serão selecionadas para receber os prêmios considerando os seguintes módulos. Como é que funciona essa etapa? O módulo 1 é uma concorrência estadual. Então, eu moro em Joinville, o meu projeto concorre com o projeto lá de Chapecó, que é outra região. Eu sou da região norte, eles chamam de mesorregião, né? Eu sou da mesorregião norte, Chapecó é da mesorregião oeste. Mas neste módulo 1, se eu escolher me inscrever aqui, eu vou concorrer com o projeto dele. Então, é uma concorrência estadual. A classificação geral, da maior nota para menor, independentemente da distribuição mesorregional ou das políticas afirmativas, não importa se tem cota ou não tem cota, todo mundo entra no páreo, tá? Respeita a nota final e a nota de corte, que é 70 pontos. Então, a nota que ele calculou lá, esse NPF, está explicado lá o que significa a sigla, mas tem a ver com aquele cálculo das médias da banca. E aí, a nota de corte é 70, então, de 70 para cima, da maior nota para menor, são esses que vão levar os prêmios no geralzão. O módulo 2 é competição, é um concurso somente dos projetos daquela mesorregião. Então, eu, de Joinville, só concorro, o meu projeto concorre com os da mesorregião norte. Então, a classificação geral da maior nota para menor, respeitada a nota de corte, que é 70, e aplicando sobre estas a distribuição mesorregional, mas também as políticas afirmativas de inclusão étnico-racial, LGBT, de modo a contemplar. Então, como vai ser distribuído?
uma proposta cultural para cada uma das 6 mesorregiões. Então, não vai ter, depois a gente vai olhar a tabelinha lá, a quantidade de prêmios é 6. Então, vai ser 1 por mesorregião só, tá? E como que conta? Eu nasci num lugar, mas estou morando em outro. Não, tem a ver com o seu domicílio, tá? Então, se você concorre pelo norte, pela mesorregião norte, é aqui que ele vai concorrer. No caso de pessoa física pessoa física ou jurídica sediada ou domiciliada, só mudança de verbo. E a maior nota entre todos os autodeclarados inscritos em uma mesma categoria, prêmio eixo, será premiada como a representante da mesorregião onde reside. Então é isso. Quem tiver a maior nota, leva. Nos prêmios contidos na categoria Patrimônio e Paisagem Cultural, não são aplicadas as políticas afirmativas. Ok? A exceção é esse pessoal aí, da categoria de Patrimônio e Paisagem. Em caso de empate, como é que desempata? É bom saber aqui quais são os critérios que desempatam, para a gente ser forte nesses critérios, porque se empatar é ali que vai haver a diferenciação. Se empatar a nota, tá? Ok. Caso persista o empate e não conseguiu ainda, né? Eles sorteiam entre os 2 ou 3 que empataram, eles vão sortear. Para as propostas culturais premiadas com o mesmo objeto, UI, ainda que inscritos em prêmios diferentes com nomes diferentes, UI, e por proponentes diferentes, será contemplado aquele que obteve a maior nota de pontuação final. Então, se o teu espetáculo é híbrido, mistura teatro e dança, e você escreve o mesmo projeto com proponentes diferentes, em editais diferentes, mas é o mesmo, eles vão ver, gente. Eles vão ver. O lugar onde se avalia é um lugar pequeno. E as comissões, os projetos circulam nas comissões. Então, não tem como passar batido, sabe? Então, não vai funcionar usar desse subterfúgio. Vai ser contemplado um só, aquele que tiver a maior nota de pontuação final, tá bom? Para as propostas culturais premiadas com objeto diferente, que foi aquilo que a gente falou, que eu posso inscrever 3 projetos nos 3 diferentes, tá tudo certo, não é o mesmo, são propostas diferentes. Mas mesmo assim, para evitar a centralização de distribuição do recurso, ele vai contemplar somente aquele que tiver a maior nota de pontuação final. De qualquer forma, é um só, acabou, tá? O resultado final da etapa de classificação vai ser divulgado na plataforma digital, lá no site, sendo que todos os classificados, especialmente os selecionados, têm que enviar a documentação complementar. Meu Deus, tem mais documento para mandar? Tem. Depois que você já mandou tudo aquilo lá, maior nota entrou, agora tem uma outra listinha para mandar. Já vi projeto perder o recurso nessa fase. Tirou a maior nota e na hora de tirar a CND estava positiva. Então é legal, quando você está elaborando, pensar nessa situação, porque dá para resolver. Só que às vezes o agendamento lá no órgão responsável demora 15 dias e o prazo para enviar aqui era 10, tipo. Tá entendendo? Então tá. Os classificados e selecionados que não enviarem a documentação complementar serão desclassificados. Na impossibilidade do selecionado ou o selecionado autodeclarado firmar contrato, será convocada a suplência. Então, se aconteceu tudo errado lá, você perdeu, tá? Foi classificado, maior nota, mas não apresentou o documento, ou por algum outro motivo você não pode assinar o contrato, aconteceu alguma coisa, quem entra é a suplência imediatamente inferior, ela sobe de posição, né? Mas sempre respeitando, né? Se foi o concurso estadual ou se foi o concurso entre as mesorregiões, tá bom? Aí isso é importante, ó. Os concorrentes que estão no mesmo eixo, no mesmo prêmio, na mesma categoria. Entendeu? Não é porque vagou o primeiro de música que vai subir um de teatro. É isso, tá? É tudo ali separadinho dentro do eixo do prêmio e da categoria. Recursos financeiros de diferentes prêmios poderão ser remanejados, ok? Caso haja sobras. Meu projeto não foi até o total que podia, total
de recurso que estava destinado, eu usei, sei lá, menos do que precisava, aquele dinheiro vai ficar sobrando. Então, é isso que ele está falando aqui. E aí, esse dinheiro pode ser usado para contemplar outras propostas culturais. Como que eles vão fazer isso? Preferencialmente dentro do mesmo módulo, eixo, prêmio e categoria, respeitando sempre os critérios de classificação. Eles vão observar. Quando houver saldo de um módulo, deve-se buscar a maior nota ainda não contemplada dentro do mesmo eixo, prêmio e categoria, nesta ordem. Caso não haja outras propostas classificadas para serem premiados na categoria, o valor pode ser remanejado para premiar proposta com a maior nota de pontuação final dentro deste edital, dentro do módulo. Então, aí muda de categoria, certo? Mas fica dentro do módulo e dentro deste edital. Não pode um do edital de artes e o dinheiro ir para patrimônio, por exemplo, ou o contrário, certo? Aqui ele vai falar da documentação complementar, que é aquela que só os que ganharam a nota lá aprovadinhos, bonitinhos, tem que enviar. É legal dizer, não é só o primeiro colocado que envia o documento, não. Porque se aquele primeiro colocado não enviar, você que ficou de suplente pode subir. E aí, se você não mandou documentação complementar, você perde a oportunidade. Entendeu? Então, todo mundo que for classificado, pontuado, precisa enviar documentação. Tá aqui a lista: pessoa física, pessoa jurídica, tá? Que mais? E que ele pede aqui um documento, cadê? DART. Esse DART não é toda empresa para pessoa jurídica, né? Não é toda empresa que tem. Então, ele explica aqui como é que faz, ó. As proponentes que não estão cadastradas no DART, que é um órgão estadual, devem encaminhar a tela salva da consulta ao site, que consta a seguinte mensagem. Na hora que você entrar lá para tirar o documento, vai aparecer uma tarja escrito: CPF ou CNPJ não está cadastrado no CIGEF. Pronto, você printa essa tela e é esse o documento que você sobe, tá bom? Se você teve um problema lá na sua certidão, mas resolveu e aparece no site a certidão positiva com efeitos de negativa, pode, tá? Eles aceitam no caso daquelas documentações que pedem a certidão negativa, beleza? Os documentos enviados têm que estar legíveis, sem rasura, dentro do prazo de validade. A documentação complementar vai ser analisada no prazo estabelecido que está lá no cronograma. É bom dizer aí, eles falam que se precisar de prorrogação, eles vão utilizar. Então, às vezes, acontece de não cumprir exatamente como está agora a tabelinha, mas a gente vai acompanhando lá no site, né? Todo mundo vai ficar ligado, vai estar lá de vez em quando conferindo, né? O resultado da etapa de documentação complementar será divulgado na plataforma digital. Onde, gente? No site. Então, tá bom. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição sob pena de inabilitação. Coisas de quem tem CNPJ, tá bom? Havendo alguma restrição nos documentos apresentados, será concedido o prazo de 5 dias úteis para a regularização da documentação. Lembra que eu falei lá atrás? Acho que é 10, não é 10, é 5, tá? Cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada selecionada no certame. Prorrogáveis por igual período, a critério exclusivo da Comissão de Permanente de Licitação. Dá para pedir prorrogação e eles podem aceitar ou não. É critério exclusivo deles prorrogar ou não, tá? A não regularização da documentação no prazo estabelecido, o que acontece? Não vai poder, certo? Esse é a punição, certo? Vamos lá. Proponente com entrega pendente ou reprovação de relatório de execução ou prestação de conta de editais da fundação, até a data final do envio da documentação complementar deste capítulo, será desclassificada. Beleza? A interposição de recursos sobre essa etapa está lá no capítulo 18. Da contradação, a proponente selecionada que estiver apta a receber os recursos vai celebrar contrato.
Em caso de desistência, a proponente selecionada deverá informar a COA antes da contagem do prazo para assinatura, através do e-mail, que é para convocar o suplente. A não informação acarretará na vedação da participação do proponente nas próximas 3 edições do prêmio. Então, uma coisa é você rodar porque você não mandou a documentação. Outra coisa é você desistir, depois de ter enviado tudo, desistir de assinar o contrato e ficar quieto. Não avisar eles lá, porque dá um problema de administração ali dentro, né, gente? O cara não veio assinar e agora atrasou, aí às vezes já é 31 de dezembro, sabe assim, para fazer o repasse, que é bem comum acontecer, e aí vira pro ano seguinte, e aí tem férias e atrasa tudo e todo mundo fica insatisfeito. Então, se você foi selecionado por algum motivo, deu tudo certinho, e não vai assinar o contrato, avisa para você não ser penalizado com isso aqui, ó. Não poder participar por 3 anos. O selecionado tem prazo de 5 dias úteis para assinatura do contrato via plataforma digital por meio de login no usuário. Lá no cronograma diz tudinho, não tem que se deslocar até Florianópolis para assinar pessoalmente, tá? O selecionado pode pedir prorrogação de prazo por mais 3 dias, desde que formule a solicitação 2 dias antes de esgotado o período, tá bom? Solicitar a prorrogação do prazo para ir assinar, certo? Transcorridos os prazos sem que o contrato tenha sido firmado, a Fundação convocará a suplência via e-mail cadastrado no ato da inscrição, obedecida a ordem de classificação para assinatura do contrato na plataforma. Então, até o último minuto, quem é suplente pode ser chamado, gente. Por isso que é importante estar com tudo em dia. O prazo para execução do objeto contratado é de 12 meses para quem for módulo 1, que é a concorrência estadual, ou 6 meses para quem for concorrência de mesorregião, tá? Quando é que conta esse período? Quando o dinheiro cai na conta. Fica autorizada a solicitação de uma prorrogação de vigência do seu tempo de execução do projeto, tá? Você tem que fazer ele com 30 dias antes do prazo final e com igual prazo de execução contratual. Pode ser, então, se o teu projeto era de 12 meses, você pode, 30 dias antes de acabar o prazo, você pode prorrogar por mais 12 meses, ou de 6 meses, se for o caso. Até 12 meses, não é que precisa ser tudo isso, tá? A solicitação deverá conter justificativa. Não é que você solicita e acontece. Se justifica, a COA analisa e ela pode conceder ou não. O pedido de prorrogação da vigência do contrato, quando deferido pela COA, terá anuência da Procuradoria Jurídica. Só para dizer que eles estão calçados com relação a isso, tá? O não cumprimento total ou parcial do contrato implica na rescisão do contrato e as sanções previstas nas legislações e normas vigentes, tá bom? Não serão admitidas sob qualquer hipótese alterações da contratada e do objeto. Vou mudar, em vez de eu responder pelo projeto, agora é outra pessoa, não pode. Ou eu mudei, eu ia fazer circulação e resolvi fazer gravação de CD. Não pode mudar, certo? Exceto quando, em caso de força maior, como morte, invalidez, doença grave da proponente ou responsável pela proposta cultural. Então, estas são situações em que pode-se solicitar alteração de contratada e do objeto contratado, tá bom? O contrato poderá ser rescindido ou cancelado nos seguintes casos: não cumpriu as cláusulas, cumpriu irregularmente as causas, não concluiu o objeto, a empresa faliu, a sociedade se desfez, ou houve alteração social na modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que impede que ela cumpra o contrato, tá bom? Tudo é questão de ir conversando, tá? Aconteceu alguma coisa dessa, chama a FCC para conversar, manda um e-mail e vai caminhando. Deus queira que nada aconteça. A COA poderá, a título de fiscalização, a qualquer tempo e havendo motivos justificados para isso, pedir que a contratada apresente a documentação original ou relatório parcial das atividades realizadas,
aquela coisa de guardar documento, certo? Para apresentar o original, se for físico, ou os digitais bonitinho. E durante a execução do projeto, a COA pode pedir um relatório parcial, tá? Só para a gente saber que pode rolar. As modificações, além das previstas no item que a gente já leu lá atrás, sem prévia aprovação por escrito da COA, serão consideradas inadimplência de obrigações essenciais de contrato. Então, observa o que fala esse item aqui, ó, esse inciso 13, para saber que naqueles lugares ali você não pode errar, não pode errar em nada, na verdade, né, gente? Ô, Jesus! Mas aqui vai ser considerado inadimplência. E aí pode entrar naquelas coisas lá de ter que devolver dinheiro e tudo mais, tá bom? Dos recursos, as despesas vêm deste lugar aqui, despesa nananana. A contratada vai receber em parcela única o pagamento em conta aberta onde? No Banco do Brasil. É uma conta exclusiva para o projeto. Não pode ser, se você já é cliente do Banco do Brasil, não pode ser a mesma conta que você já utiliza para você ou para sua empresa. É uma outra conta, tá bom? O pagamento contratado será feito em reais, depois da assinatura do contrato e observado o cronograma de desembolso, que é o governo que define. Deus queira que não atrase, né? Então, aqui ele diz como que tem que ser essa conta. É no seu nome vinculado à proposta, é legal botar o nome do projeto na conta, em qualquer agência do Banco do Brasil, e daí você põe esses dados bancários lá na plataforma, né, quando for para receber os recursos, e eles fazem a transferência. No momento da assinatura do contrato via plataforma digital, será disponibilizada na plataforma a declaração para abertura de conta corrente emitida pela Fundação para ser entregue na agência bancária. É um documentozinho que ajuda o gerente a entender que é uma conta temporária, que tá tudo certo, o governo do estado tá ciente, ele que tá mandando, tá bom? Recursos financeiros recebidos em conta corrente deverão ser utilizados exclusivamente nas despesas que constam na planilha. É bom falar o óbvio, certo? E que estão ligados ao projeto, são parte do objeto. É a gente que é responsável, a contratada, a proponente, é a responsável de executar isso de maneira íntegra, tá bom? Toda e qualquer despesa realizada para execução da proposta será de responsabilidade exclusiva da contratada. Eles não cansam de falar isso pra gente, né? A conta corrente deverá ter como nome... Aqui legal, ó, como é que você tem que fazer? O nome da conta, tá? Ó, nem é o teu nome, ó. Eu falei que é o nome mais o nome do projeto. Não é, ó. É Anderle 23 mais o número da inscrição. Facinho. A gente pede na hora lá, o gerente faz. Das obrigações da contratada. Realizar dentro dos prazos. Tudo que foi falado já, que a gente já leu. Cumprir integralmente o objeto e incluir no material de divulgação esta citação aqui. Colocar logos, as marcas, indicando como realizadores o Prêmio Elizabeth Anderle, a Fundação e o Governo de Santa Catarina. Tem um manualzinho lá no site que é legal entregar para o designer que vai fazer o seu material para ele se basear ali. Tamanho, cor, localização do negócio, tá? E essa citação que tem que constar. Propostas que incluam execução de obras civis devem instalar em local visível durante a execução da obra uma placa informando isso aqui, bem como incluir as devidas logomarcas parará, tá bom? A gente deve enviar ao setor de assessoria de comunicação da Fundação, por meio deste e-mail diferente aqui, ó, materiais de divulgação tais como release, folder, flyer, convite, cartaz, imagens, tá? Tudo que a gente quiser, divulgação, material nosso do projeto, antecedência mínima de 10 dias, você manda lá para a Fundação e eles ajudam a fazer a divulgação nos canais deles, tá bom? Mas aqui ele está colocando que vai para análise e aprovação antes disso, tá bom? A contratada fica obrigada a verificar periodicamente a caixa de entrada e caixa de spam do seu e-mail, não vai perder informação, tá? Na hora que você cadastrar lá na plataforma, põe um e-mail que você usa bastante, aquele que você sempre confere todo dia, tá bom?
Conteúdo publicado ou postado em redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, nananã, a gente põe as hashtags, além da logomarca, da citação que ele já falou, a hashtag Underly 2023, tá bom? Agora, gente, vai vir as categorias, e aí eu não vou ler, ok? Nós vamos passar rapidinho, se houver alguma coisa específica, a gente dá uma parada. Que é tudo que está dentro da categoria de artes, são prêmios, artes visuais, dança. Ele está dizendo aqui em cada um o que é que pode, tá? Teatro, música, letras, beleza? Os apoios aos prêmios contemplam o eixo de pesquisa ou formação, se a sua proposta contempla ação de pesquisa desenvolvida por artista, grupo, companhia, ou evento de formação como workshop, oficina, parará, ou o eixo de produção e difusão, que é a proposta que vai produzir, tipo, shows, espetáculos, exposições, publicações, festival, papapi, tá? Esta é a tabelinha que agora aparece, vai aparecer em todas as 3 categorias, né? Então, a tabela de premiação, por exemplo, na categoria de artes, prêmio de música, no módulo 1, para qualquer dos eixos, módulo 1 é a concorrência estadual, são 5 projetos no estado que vão ser contemplados. 5 projetos concorrendo entre si no estado inteiro, valor de 85 mil por projeto, valor máximo, tá? Se for módulo 2, que é aquele de 6 meses e que só concorre nas mesorregiões, olha aqui, ó, 6, não selecionou o que eu queria, 6 quantidades, né? 6 vagas, 6 premiações por eixo, por prêmio. Isso significa, nós temos 6 mesorregiões no estado, significa que vai ser 1 prêmio por mesorregião para quem entrar nessa categoria. Beleza? Tá enxutinho, né? Os valores máximos estão aqui, são iguais, 50 mil. Repete que o imposto de renda é descontado quando for pessoa física e o cálculo deste desconto é calculado por uma tabela progressiva, tá? Outra categoria, beleza? Artes populares. Quais são os prêmios? Artes circenses, explica o que pode. Culturas populares e diversidades. Culturas negras e afro-brasileiras. Culturas dos povos originários. Tá bom? Os eixos são os mesmos. Pesquisa e formação, produção e difusão. A tabela de premiação está desta forma elencada. Aqueles do eixo 1 são 4 contemplados no estado inteiro. Ah, isso quer dizer que pode sair tudo para uma mesma cidade? Pode. Se esses 4 tiverem a maior nota de todo mundo, sai tudo para a mesma cidade, tá? E do módulo 2, mesma coisa que a tabela anterior, ó, 6 repasses por eixo, por categoria. Por categoria não, por prêmio, tá? 1 por mesorregião. Outra categoria, patrimônio e paisagem cultural. Quais são os prêmios? Patrimônio material e paisagem cultural. O que é que pode? Prêmio de patrimônio imaterial, prêmio de museus, prêmio de bibliotecas. Mesmos eixos, pesquisa e formação, produção e difusão. Opa, aqui tem uma subdivisão. Gestão e acervo e restauração e conservação. São aqueles que a gente leu lá em cima, daqueles que os órgãos públicos podem entrar, né? Aí tem 2 eixos diferentes aqui. Mesma coisa, povo. 4 quantidades aqui. 4 vagas, eu não sei como chamar este item aqui. 4 vagas para cada prêmio na concorrência estadual e 6 no módulo 2 para cada prêmio por eixo, ou seja, 1 por mesorregião também, tá bom? O capítulo 18 vai explicar, ele falou várias vezes, né, como que entra com recurso. Então, aqui ele diz,
inclusive da impugnação ao edital. O que é impugnação? Se você acha que essa leitura que a gente fez aqui tem alguma irregularidade jurídica, qualquer cidadão pode entrar com uma impugnação. O edital é suspenso. Isso é um direito de qualquer cidadão, por isso ele aparece aqui, tá? Ele fala aqui, ó, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o ato convocatório por escrito, por irregularidade na aplicação da lei, que daí você tem que fazer desse jeito, parará, nesse prazo aqui, tá bom? Quem faz, né, se for um proponente que fizer essa impugnação, não te impede de participar, tá? Porque daí vai ter o período de julgamento, da impugnação, atrasa tudo, tá? Quando um edital é impugnado, joga tudo... Nossa, o que eu fiz? Joga tudo mais pra frente, tá? Ai, meu Deus, vai ficar gravado ainda por cima. Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação devem ser enviados pela plataforma digital. Ele explica aqui. Prazo, está explicado aqui, prazo de 5 dias úteis, como que você faz o recurso para a presidência da fundação e quando que eles não vão analisar um recurso? Quando ele tiver por finalidade encaminhar a documentação não entregue no prazo previsto da inscrição, ou encaminhar itens faltantes, ou substituir os itens, tá? Aquilo que a gente falou lá em cima, é a única coisa que não rola no recurso. E lógico, nas etapas que permitem recurso, a gente viu que tem uma etapa lá que não pode entrar com recurso, né? Disposições gerais, vai haver uma solenidade pública para entrega simbólica do prêmio. Aqui ele já diz que a gente autoriza a usar o nome, título, informações da nossa proposta, sem ônus, voz, imagem, por no mínimo 5 anos, no Brasil ou no exterior, tá? Em fins promocionais do governo do estado de Santa Catarina por meio dos seus entes. Tá escrito aqui, você tá sabendo, tá bom? Fica autorizada a contratante a incluir fragmentos dos produtos das propostas premiadas em coletâneas. Contratante é a FCC, então ela pode pegar um pedacinho de cada coisa, botar numa coletânea, num catálogo, tá? Em produtos ou serviços realizados pela fundação. A coletânea que poderá ser reunida em mídia será exibida de forma gratuita, ela não vai cobrar para fazer isso. Os bens e serviços produzidos a partir deste prêmio deverão, em regra, ser emprestados ou distribuídos de forma gratuita. Caso haja a necessidade de comercialização, o proponente deve atender ao item tal. Ok? Então, não é que está proibido de comercializar, pode, mas aí tem que cumprir esse item aqui. Ocorrendo desistência ou impossibilidade do recebimento do prêmio, a selecionada deverá comunicar. Já falou, não vou ler de novo. Caso não comunique, tem sanções e não pode. Ué, aqui é 5 anos, gente. Ó, um erro de edital aqui. A gente pode, quem quiser solicitar explicações, pode perguntar para ele. Cita os 2 itens, ó, esse é o 19.6 e o outro lá, que falam a mesma coisa com prazos diferentes, tá bom? A FCC deverá coletar dados e gerar indicadores, tornando público por meio de relatório os resultados obtidos. Uma coisa que a gente podia até depois fiscalizar, né? Se ela fez isso mesmo. Que é interessante saber os resultados obtidos, né? O impacto de cada projeto, quantas pessoas alcançadas, quantos trabalhadores remunerados, esse tipo de coisa, né? A proposta cultural inscrita e não selecionada será descartada. Só para a gente saber que eles não ficam com esse material lá num banco de dados, tá? Tem um prazo aqui para fazer isso. Casos omissos vão ser resolvidos pela COA ou pela CPL. A COA se reúne, bom a gente saber isso aqui, uma vez por mês, reunião ordinária, podendo realizar reuniões a qualquer tempo. Quando o volume de trabalho aperta, eles fazem mais frequente, mas só para a gente saber que a normativa é de uma reunião por mês, tá bom? Quaisquer informações, dúvidas ou esclarecimentos, é só por e-mail, gente. Não adianta ligar para a fundação que eles não vão responder, tá bom?
devem ser enviadas com até máximo 3 dias úteis antes do encerramento do prazo de cada etapa. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios é de Florianópolis, caso precise. Tem que estar constando por ser um documento oficial. Aí os anexos, povo. Autodeclaração de residência, carta de anuência pessoa física, pessoa jurídica, a minuta do contrato, vou passar rapidinho que ele é grandão. Que mais? Leia, tá? Não lê hoje que tem muita coisa na cabeça, mas amanhã você pega e lê. Anexo 5, cronograma. Essa tabelinha é maravilhosa. Anota na sua agenda lá todas as datas que estão aqui. Estrutura da proposta. Esse é o anexo 6, que lá na plataforma está em formato editável, tá? Você baixa em Word e aí consegue escrever. Então, o tutorial está aqui e um exemplo. Lógico, você vai apagar o tutorial, o exemplo e vai colocar o seu, tá bom? Todo o formulário tá ali. Cronograma, são as etapas de trabalho, todos os itens, parará. A planilha é o próximo anexo, beleza? Aqui tá o item da contrapartida. Lembra que a gente falou que tem que elencar os itens que vão ser pagos não com recursos da Fundação Catarinense? Então, estão aqui, caso seja o seu caso de ter que elencar. Se você fizer tudo grátis, não precisa, tá ligado? Autodeclaração étnico-racial para concorrer às cotas. De LGBT também. E a carta de cessão de uso de espaço quando você precisa de um local, né, público ou não, tá? Mas não pode citar simplesmente você vai fazer no teatro tal e não ter essa carta de cessão. O teatro nem sabe que você está propondo, tá? Eles pedem esse documento. Aqui já é pós-projeto, certo? Que é a estrutura do relatório que você vai apresentar de prestação de contas. Então, já tem todos os campos, como é que preenche, o que eles estão pedindo como prestação de contas, tá? É extenso, gente. Extenso e detalhadinho. E ali da prestação financeira. Caso seja o caso de compra de bem permanente, aqui tem a solicitação de fiel depositário, para quem que você vai destinar o bem. Aqui, gente, vale dizer que só entra nessa questão de entregar o bem se você botou na planilha orçamentária que você vai comprar um computador com o dinheiro é um item da sua planilha. Se você recebeu o seu cachê e com esse cachê você comprou um computador para o projeto, você não usufruiu, está entendendo? Do seu cachê enquanto usufruiu, né? Recebeu. Mas aí com esse dinheiro você integralmente comprou o violão ou comprou o computador, aí já não passa por isso aqui, porque você usou o seu cachê para fazer isso, entende? O bem não é do projeto, ele não faz parte do objeto que você propôs e foi aprovado pela comissão. Ele é um bem seu, você usou o seu dinheiro para comprar, tá? Daí isso aqui cai por terra. E acabou. Uau, ficamos bastante tempo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, desejar boa sorte para tantos editais que estão abertos, convidar quem ainda não faz parte do grupo de WhatsApp para entrar. É lá que eu coloco todas os editais, as ferramentas, né, para gestão de projetos culturais. E aí o trabalho que tem cada um ali é o de garimpar aquilo que lhe interessa, porque não é um grupo que tem conversa, né? Então, ele ocupa menos o tempo da gente, tá bom? E é isso, povo, estou à disposição, qualquer coisa me chama, tá bom? Beijo!